A história do milionário e do mendigo. Lições de vida e superação. Era uma manhã comum em São Paulo, mas a cidade pulsava com uma energia frenética. Lucas, um milionário de sucesso, caminhava apressado pela Avenida Paulista. Ele era o homem dos negócios, o rei do mercado financeiro, mas seu olhar carregava um peso que nenhum dinheiro poderia aliviar. Havia um vazio dentro dele, uma solidão disfarçada por cifras e conquistas. Naquele dia, enquanto o sol refletia nos vidros dos arranha-céus, Lucas sentiu que algo estava prestes a mudar. Foi quando ele avistou João. O mendigo, sentado em um canto, envolto em um manto de sujeira e descaso, pareceu captar a essência do mundo em sua simplicidade. Os olhos de João eram profundos, como se conhecessem segredos que Lucas nunca imaginou existir. Você, sim, você, Lucas, gritou João, sua voz cortando o barulho da cidade, como um eco de uma sabedoria antiga. Você está perdido, mudando de direção. O vazio que sente vai crescer. A menos que você mude. As palavras de João soaram como um choque elétrico. Lucas parou, intrigado. Que segurança era aquela, vinda de alguém que tinha pouco a oferecer? Eles se encararam, e nesse momento o mundo ao redor pareceu silenciar. Enquanto a multidão passava apressada, Lucas sentiu um nó na garganta. Como poderia alguém com tão pouco ter tanto a dizer? O que você sabe sobre mim? Perguntou, sua curiosidade crescendo. João sorriu, um sorriso amplo que esbanjava bondade. Eu vi muito aqui. Vi seu sucesso, mas também vi suas lágrimas escondidas. Você precisa entender que existem coisas mais valiosas que dinheiro. O amor que você não dá, a alegria que finge sentir e os sonhos perdidos. Lembre-se disso. A sabedoria do mendigo parecia destoar da realidade dura e fria da metrópole. O clima ao redor mudava. Uma nuvem escura formou-se no céu, como se a cidade estivesse se preparando para um tempestuoso desdobrar. Lucas sentiu um arrepio, uma sensação de urgência. Ele queria ouvir mais, mergulhar nas histórias de João, mas havia algo no ar, uma tensão que recém começava a se formar. As pessoas começaram a olhar para eles, murmurando entre si, alguns visivelmente chocados com a cena. Foi então que um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. O caos irrompeu nas ruas. Gritos, correria, tudo se misturou num frenesi de pânico. Lucas, paralisado, observou João se levantar lentamente, seus olhos cheios de determinação. Vá, Lucas. Cuide de mim, mas não esqueça de quem você é, gritou o mendigo, enquanto o tumulto aumentava. A vida de João estava em risco, e Lucas sentiu um aperto no peito. Em meio à confusão, o celular de Lucas vibrou. Uma mensagem que mudaria tudo. Se você se importa com João, venha ao Largo da Batata às 18 horas. Se não aparecer, pode ser tarde demais. O coração de Lucas disparou. O que aquele aviso significava? O que ele deveria fazer? O futuro estava em jogo, e agora ele precisava escolher entre o mundo que conhecia e a conexão inesperada com aquele mendigo sábio. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentia seu coração acelerar. A mensagem pulsava em sua mente. O que realmente estava em jogo? A multidão ao redor se tornava um borrão. Ele só conseguia pensar em João. Eu vou voltar, eu prometo. Mas a voz dele se perdeu no tumulto. A explosão o atingira como um soco no estômago. Ele nem tinha percebido que as pessoas começaram a correr em pânico, gritando e se empurrando. De repente, Lucas sentiu algo frio e duro encostar em seu braço. Era um policial, com um olhar severo e a mão firme em seu pulso. Você está bem? Precisa de ajuda? O policial estava ali, mas Lucas só conseguia pensar em João. Eu tenho que ir até ele, implorou, tentando se soltar, mas não dava. A cidade parecia desmoronar ao seu redor. Ele viu João de pé, em meio ao caos. Os olhos do mendigo estavam fixos em uma direção, onde uma fumaça escura subia como um fantasma. Cuidado! Gritou João. Antes que Lucas pudesse entender, um grupo de homens surgira, vestidos de preto, com algo brilhante nas mãos. O pânico aumentou. Gritos, estrondos. Lucas só então percebeu a gravidade da situação. João parecia saber mais do que estava dizendo. Saia! Agora! Gritou ele. Mas antes que Lucas pudesse reagir, algo o atingiu na cabeça e ele desmaiou. Quando Lucas acordou, o céu estava escuro. Ele estava em um lugar diferente, uma sala pequena e vazia, e sua cabeça doía. Ele olhou em volta, confuso. A porta se abriu e um homem de terno entrou, com um olhar insensível e sombrio. Você tá finalmente acordado, disse o homem, com um sorriso frio. Ele parecia saber exatamente quem era Lucas. Quem é você? O que está acontecendo? Perguntou Lucas, tentando se levantar. Então ele viu. Na parede, uma foto. Era ele, Lucas, mas com uma mulher ao lado. A mulher tinha um sorriso que ele conhecia bem. Sua própria mãe, que ele perdera quando era criança. O que você sabe sobre isso? Lucas desafiou, a voz tremendo de raiva e confusão. O homem riu, um som cavernoso. Eu sei muito sobre você, Lucas, e também sobre João. Tudo está ligado, entende? A família que você pensou ter perdido, o mendigo que você encontrou, tudo faz parte de um plano maior. O coração de Lucas caiu. O que você quer de mim? Perguntou, o desespero começando a tomar conta. Seus segredos estão prestes a vir à tona. Você não sabe quem realmente é, o homem respondeu, seus olhos brilhando. João não é apenas um mendigo. Ele está aqui por uma razão, e você irá descobrir isso em breve. Lucas sentiu um nó na garganta.
a dor se transformando em pavor. Ele se lembrou das palavras de João, de tudo que sentira ao olhar para ele. Como poderia essa conexão ser verdade? O que mais ele não sabia? Ele precisava escapar, encontrar João. Mas o que mais poderia ser desvendado? A vida dele nunca foi o que parecia ser, e agora ele não tinha escolha. Uma reviravolta os levara a um caminho que tornara tudo mais complicado e assustador. Você vai se arrepender disso, disse Lucas, determinado. Mas a verdade era que ele próprio não sabia em que se meteria a seguir. Lucas encarou o homem de terno, o coração pulsando. As palavras sinistras ainda ecoavam em sua mente. João não é apenas um mendigo. O desespero crescia. A cada segundo, a realidade parecia se desmanchar como um castelo de cartas. Ele precisava saber mais, entender o que estava em jogo. "Onde está João?" perguntou, a voz tremendo. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Você realmente não percebeu? João está mais próximo do que você imagina." Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como assim? O que isso significava? A ideia de que aquele mendigo com quem havia trocado palavras tão profundas poderia estar envolvido em algo tão sombrio o deixou tenso. "Você não deveria se preocupar com ele, mas sim com você mesmo", continuou o homem, já se movendo em direção à porta. "O que você fez no passado está prestes a voltar para assombrá-lo." O pânico tomou conta de Lucas. "O quê? Que passado?" O homem se virou, o olhar gélido atravessando as paredes da sala. "Se você pensar que se livrou disso, está muito enganado." A porta se fechou com um estrondo e a sala ficou em silêncio. Lucas se levantou, a cabeça ainda girando. Ele lutou contra a dor pulsante na testa e contra o turbilhão de pensamentos. Havia algo mais, algo que ele não entendia. Ele precisava sair, encontrar João e descobrir a verdade. Quando Lucas já começava a se mover, um som de vidro quebrando o fez congelar. Ele olhou para a janela. No fundo, algo brilhava, um reflexo do que poderia ser a cidade. Curioso, ele se aproximou. A cena do lado de fora era aterrorizante. A Avenida Paulista estava em chamas. A fumaça ondulava pelo ar e gritos de pânico ecoavam. Foi então que ele viu. No meio do caos, uma figura conhecida se movia. Era João, não mais envolto em sujeira e desespero, mas em um manto diferente. O que era aquilo? Lucas esfregou os olhos, incrédulo. O mendigo estava cercado por pessoas, mas não como um simples espectador. Ele fazia parte de algo maior, um grupo que parecia organizar a confusão. Os gritos explodiam e se misturavam com aplausos. "Não, não pode ser", murmurou Lucas para si mesmo. João estava coordenando tudo, mas a cena fez mais sentido do que deveria. As palavras de João, o pesadelo que surgiu em sua mente, tudo começou a se encaixar. O mendigo sabia mais do que estava deixando escapar. Ele era parte de um plano que Lucas ainda não compreendia. Lucas disparou para a porta, determinado a sair daquela sala e encarar a verdade. Mas quando girou a maçaneta, a porta não se abriu. "Não! Eu preciso sair daqui!" Ele bateu com a palma, sentindo o desespero tomar conta. Uma voz ecoou na sua mente. A última frase do homem de terno.
Você não sabe quem realmente é. No mesmo instante, o celular de Lucas vibrou de novo. Era uma mensagem, e seu coração disparou ao ler. A verdade está mais perto do que você pensa. Encontre João antes que seja tarde demais. Você não pode confiar em ninguém. Seus dedos ficaram paralisados. Como assim? João era parte do problema ou da solução? O que ele realmente era? Com um golpe desesperado, Lucas empurrou a porta e finalmente conseguiu escapulir. No corredor, a cidade parecia em colapso. A cada passo, as peças do quebra-cabeça se embaralhavam mais. Ele precisava de respostas, mas a única certeza que tinha agora era que João, o mendigo que parecia saber tudo, poderia segurar a chave de sua própria identidade. Cada batida de seu coração gritou por respostas, mas no fundo, uma verdade assustadora se instalava. A conexão deles poderia ser mais profunda do que Lucas jamais imaginou. Lucas saiu correndo pelo corredor, o coração batendo rápido, como se quisesse escapar do próprio peito. Ele precisava encontrar João antes que fosse tarde demais. A cidade estava em caos, mas o que realmente o perturbava era a ideia de que João podia, de alguma forma, estar envolvido nisso. Ele empurrou a porta e saltou para a rua. O ar estava pesado, uma mistura de fumaça e gritos. As chamas dançavam nas calçadas da Avenida Paulista, e o desespero reinava. Pessoas corriam em todas as direções, os rostos iluminados pela laranja do fogo. Ele viu João mais adiante, cercado por uma multidão. A cena era surreal. O mendigo parecia comandar a situação. Com um manto mais elegante e uma postura confiante, ele parecia um líder. "João!" gritou Lucas, tentando atravessar a maré de pânico. O mendigo virou-se, mas não havia traços de desespero nos seus olhos. Em vez disso, havia uma determinação calma. O olhar de João era penetrante. "Lucas, você chegou! Precisamos ir!" Ele fez um gesto indicando para Lucas se aproximar. No entanto, algo dentro de Lucas hesitava. Por que João não parecia assustado? O que estava realmente acontecendo? Antes que pudesse perguntar, uma explosão mais forte ecoou, e os vidros de um prédio próximo estouraram. A multidão gritou e Lucas se viu sendo arrastado pelo fluxo de pessoas. Ele forçou o caminho até chegar a João. "O que está acontecendo? Você está no meio disso tudo." "Escute." João interrompeu, a voz firme. "Não é o que parece. Este caos é parte de um plano maior. Você precisa entender isso." Lucas sentiu o medo crescer. "Que plano? O que você sabe que eu não sei?" Mas antes que João pudesse responder, a cena virou um turbilhão. Um grupo de homens vestidos de preto surgiu, e ao contrário do que aparentavam, eram armados. O pânico tomou conta quando eles começaram a apontar as armas para a multidão. "Saia do caminho!" gritaram, e a confusão aumentou. João puxou Lucas para um lado, longe dos tiros. "Nós precisamos ficar juntos. Eles não podem saber quem você é." "Quem eu sou?" A pergunta ecoou na mente de Lucas novamente. "O que você sabe sobre mim, João?" Mas João olhou intensamente para ele e disse: "Em um momento, tudo vai fazer sentido.
Apenas confia. Agora, venha. Apressaram-se por uma rua lateral, longe do caos. Quando finalmente sentiram que estavam seguros, João parou e encarou Lucas. João, você precisa me explicar tudo isso. O que está acontecendo? As palavras saíram em um único fôlego. O olhar de João se suavizou como se houvesse um peso nos seus ombros. Lucas, há muito tempo, antes de você nascer, sua vida estava entrelaçada à minha, de maneiras que você nunca poderia imaginar. Eu sou seu pai. Lucas sentiu o sangue escorregar de sua face. Não, isso não é possível. É verdade. O que você perdeu quando criança, a vida que nunca teve, está ligada a muitas coisas. O mendigo que você vê sou eu, sim, mas sou muito mais do que isso. Fui forçado a me esconder para proteger você. Lucas balançou a cabeça em negação. Não, como você pôde fazer isso? Por que você não me contou antes? A dor e a confusão inundavam suas emoções. Porque é perigoso. Se eles souberem que você está comigo, tudo estará perdido. João respirou fundo, os olhos agora se enchendo de água. Eu não pude te proteger, mas agora precisamos enfrentar isso juntos. Nessa hora, uma explosão mais próxima de nós estourou ainda mais perto, e os dois olharam para cima. O pânico estava de volta, mas era diferente agora. A realidade que Lucas conheceu havia desmoronado com a revelação. Ele não apenas havia encontrado um mendigo sábio, mas seu pai perdido. E a cidade em chamas não era apenas uma crise. Era uma questão de vida ou morte para ele e seu novo e ainda tão desconhecido pai. O que mais ainda estava escondido? Lucas desejava entender. Mas, primeiro, precisava se manter vivo e decidir em quem realmente poderia confiar. Lucas encarou João, os olhos repletos de perguntas, seu coração disparado. Você realmente é meu pai? A pergunta saiu quase como um sussurro, carregada de incredulidade. João respirou fundo, a expressão dele se tornara séria. Sim, Lucas. Eu fui obrigado a me esconder para te proteger de pessoas que ainda estão atrás de nós. Mas antes que pudesse continuar, a cidade parecia explodir em um novo ciclo de caos. Uma nova onda de gritos cortou o ar e o chão tremeu sob seus pés. Lucas olhou para o céu e a situação se desenrolava em câmera lenta. Ele olhou novamente para João, que parecia mais tranquilo do que jamais, como se a confusão ao redor deles não o afetasse. O que isso significa? Lucas gritou, mas a voz dele mal conseguia atravessar o barulho ao redor. De repente, uma figura familiar surgiu no meio da multidão. Era um homem de terno, aquele mesmo que Lucas vira na sala escura. O desespero transpareceu em seus olhos enquanto ele apontava para João, gritando algo que se perdeu entre os ecos de explosões. Ele está mentindo. Ele não é seu pai. Ele é um criminoso. O mundo de Lucas se desfez em um instante. O homem tinha razão? O que ele sabia? Essa nova informação o atingiu como um soco no estômago. O que você está dizendo? Lucas mal conseguiu articular as palavras. É verdade? João, por outro lado, não parecia um pouco abalado. Ele balançou a cabeça, mas a expressão agora era uma mistura de tristeza e de determinação. Lucas,
Não escute essas mentiras. Eles estão jogando você contra mim porque sabem que a verdade está perto de ser revelada. Lucas estava perdido, sua mente girando. Acha que o caos do mundo era o menor de seus problemas, mas agora era tudo muito maior. Então, o homem de terno avançou, aproximando-se cada vez mais. Você precisa entender, Lucas. João não apenas esconde a verdade sobre ser seu pai. Ele é a razão de seus problemas. Ele faz parte de uma rede que quer destruir a sua vida. A única maneira de salvar você é revelando quem realmente ele é. Lucas piscou para ele, o medo tomando conta. O que isso quer dizer? João, agora ansioso, puxou Lucas para bem perto. Eles estão tentando fazer de você uma peça em um jogo muito maior, e eu estava tentando te proteger. Antes que pudesse completar a frase, uma explosão ensurdecedora iluminou o céu. O chão tremeu e pedaços de concreto e vidro voaram por toda parte. Um grito cortou o ar e Lucas se virou para ver uma mulher sendo arrastada pela multidão em pânico. Era a mãe dele. Seu coração parou por um momento. Ele reconheceu o sorriso daquele retrato na sala, a imagem que o homem de terno mostrara. Mas como isso era possível? Ela estava viva. A mulher, com uma expressão que misturava surpresa e medo, gritou pelo nome de Lucas. Por favor, me ajude! O grito ecoou. O pânico tomou conta de Lucas. O passado que achava perdido estava de volta para assombrá-lo. Não, não pode ser! Como você pode estar aqui? Gritou Lucas, enquanto se esforçava para se abrir caminho através da multidão. Os olhos de João se arregalaram, visivelmente assustado. Lucas, espere! É uma armadilha! Mas era tarde demais. O desejo de ver sua mãe o guiou, e Lucas não pôde resistir. Ele atravessou a massa de corpos em desequilíbrio, desejando fazer contato, entender. Mas ao alcançar a mulher, sua mão passou por ela como se não houvesse nada além de ar. Ela sorriu triste, uma expressão que fez seu coração afundar. Você precisa acreditar, Lucas. A verdade é mais estranha que você imagina. João não é o que parece, e eu também não sou. Essas palavras ecoaram na mente de Lucas como um pesadelo. Ele olhou para trás, buscando João, e viu a expressão no rosto dele. Medo, tristeza, raiva. O chão se abria sob os pés, e Lucas começou a entender que a verdade que procurava poderia ser muito mais letal do que ele jamais sonhou. No meio do caos, e com a revelação sobre sua mãe, a única certeza que tinha agora era que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar para sempre. Lucas continuou a olhar para sua mãe, paralisado. As palavras dela flutuavam no ar, criando um eco de desespero e confusão. João não é o que parece, e eu também não sou. O coração dele batia forte, quase como se estivesse pulando de seu peito. O caos ao redor deles ficou distante. Os gritos, as explosões, tudo parecia se esfumar. Ele só conseguia pensar naquela mulher, que ele achava estar perdida para sempre. Você é minha mãe? A voz de Lucas saiu mais como um sussurro, carregada de incredulidade. Ele queria acreditar, mas tudo parecia tão surreal. A mulher, com um olhar triste, balançou a cabeça. Sim, sou eu, Lucas. Mas você precisa entender.
Não é seguro aqui. Nesse momento, a multidão em pânico começou a se agitar novamente. O homem de terno não estava longe, e Lucas sentiu uma onda de medo. Ele se virou e seus instintos gritaram. João, e se ele estiver falando a verdade? A dúvida pulou em seu coração como um peso imenso. João, vendo a incerteza em Lucas, avançou. Não, eles estão apenas tentando virar você contra mim. Não acredite nas mentiras deles. Mas a voz de João tremia, e Lucas notou um brilho de fragilidade em seu olhar. E aí, tudo mudou. O céu ruiu com uma nova explosão, mais perto, mais ameaçadora. O chão tremeu sob os pés deles, e o caos se intensificou. Gritos se tornaram gritos de dor, e a fumaça respirava entre eles, pesando como chumbo. Lucas sentiu seu coração apertar, e de repente algo lhe ocorreu. Sua mãe não é quem você pensa que ela é. O homem de terno gritou, encarando João, apontando um dedo acusador. Vocês dois têm um laço que vai além do que você imagina. As palavras penetraram a mente de Lucas como uma faca afiada. O que tudo aquilo significava? Ele se virou, o olhar fixo em João. O que você sabe, João? O que ele quer dizer com isso? A urgência na agenda era palpável, e sua mente não conseguia mais processar. João, com semblante sério, respirou fundo e, em um gesto quase imperceptível, olhou para a mãe de Lucas. Você pode sentir a verdade no ar, Lucas. Algo mais está em jogo. Algo que não se trata só do passado, mas do futuro também. Ele hesitou, a voz tremer ao continuar. A verdade sobre sua mãe vai além do que você pode imaginar. Lucas estava prestes a perguntar o que isso significava, quando a cena se desenrolou em câmera lenta. No meio do tumulto, sua mãe começou a caminhar para o homem de terno, como se estivesse hipnotizada. Isso não podia ser bom. Não faça isso, gritou Lucas. Mas sua mãe não hesitou. Quando ela se aproximou, tudo ao seu redor começou a tremer. Ela é a chave para o que está acontecendo, o homem gritou. Ela ativou coisas que você não pode entender. Então, no instante em que a mão dela se ergueu, algo irrompeu do chão. Uma luz ofuscante, como um relâmpago, a envolveu e um vórtice quimérico surgiu, erodindo a realidade ao seu redor. Uma onda de energia os empurrou para trás e Lucas caiu, lutando contra a força que parecia aspirar tudo. Quando ele finalmente se levantou, toda a cena havia mudado. O homem de terno desaparecera, mas sua mãe ainda estava ali. Os olhares se cruzaram, um misto de amor e medo. O que você fez? Ela parecia assombrada. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Você precisa ir, Lucas. Não. A negação cortou como um golpe. Eu não vou te deixar de novo. Ele estendeu a mão, mas a luz ao redor dela pulsou, como um coração batendo. Se você não se afastar, se não fugir, perderemos tudo. Naqueles momentos de desespero, uma verdade incompreensível se formava. Lucas nunca fez perguntas sobre o passado. Sua vida estava repleta de lacunas. Mas agora, essas lacunas estavam se tornando um labirinto sem saída. O que João realmente sabia? Quem eram eles de fato? E neste ponto, onde tudo parecia desmoronar, um pensamento se instalou. O relacionamento deles estava sendo testado de maneiras que Sacramento estava longe de imaginar. João, especial e intrigante, agora também parecia uma ameaça. O que você realmente é, João?
O que está escondendo? E nesse instante, a luz fulgurante estourou novamente e tudo ao redor parecia entrar em colapso. O destino deles, entrelaçado em um mistério sombrio, havia se transformado em uma corrida desesperada contra o tempo, e a chave para a verdade poderia ser o último golpe que salvaria ou destruiria tudo. Lucas encarava aquele turbilhão de emoções, lutando contra a confusão que o envolvia. Ele tinha um pai, João, e uma mãe, mas tudo parecia mais complicado. O que você quer dizer com que não somos o que pensamos? Ele questionou desesperadamente, sentindo os batimentos acelerarem. A luz pulsante ao redor de sua mãe parecia eletrificar o ar. A verdade é que nós... Ela hesitou, e Lucas notou um tremor em sua mão. Não é hora de falar sobre isso agora. Precisamos sair. Mas antes que pudesse terminar, um estrondo cortou o ar. O céu se iluminou novamente, e em meio ao caos, algo imprudente e chocante aconteceu. A mulher, com um olhar transfixo, se virou abruptamente e começou a recuar. Não! Isso não pode estar acontecendo! Mãe, não! Lucas gritou, estendendo a mão em um desespero palpável. E então, como se tivesse sido puxada por um fio invisível, a imagem dela começou a se distorcer. Uma névoa pairava ao seu redor. O tempo pareceu parar. A multidão estava em pânico, as chamas dançavam, mas ele só conseguia focar nela. Então, a mulher que ele amava e buscava se desfez. Em um instante, na frente dele, uma figura nova tomou seu lugar. Era uma mulher igual a ela, mas com um olhar mais duro, mais frio. Quem é você? Lucas questionou, paralisado. A nova mulher ofuscou a luz ao redor, e a dor se instalou no peito dele. Eu sou quem você realmente deveria conhecer, sua verdadeira mãe. As palavras foram como um soco. O chão pareceu desabar sob ele. Não, não é possível! Lucas gritou. Mas a nova figura continuou. O sorriso largo não disfarçava a malícia. Você sempre quis saber quem sou eu. Quem é João? Estamos todos conectados através de uma teia de mentiras. Você foi protegido de verdades que não deveria conhecer. João, agora em pé, ao lado de Lucas, virou-se para a mulher com um olhar triunfante. Você entregou tudo por ambição. Isso não é você. A tensão entre eles era palpável, como se o ar ao redor estivesse prestes a explodir. A mulher sorriu, um sorriso que não prometia nada bom. Se você acha que pode controlar o que está prestes a acontecer, está redondamente enganado. A escolha de Lucas será a chave de tudo. A multidão rugia enquanto eles olhavam atordoados. Lucas sentiu o nó na garganta apertar, a dor da verdade se desdobrando diante dele. Ele olhou para João, buscando respostas. Então você não é meu pai? E esta não é minha mãe? Você é produto de uma aliança, nascido não só para ser protegido, mas também para um propósito. João inalou, exasperado. Eu lutei para te manter seguro, mas sempre haverá consequências. Consequências? Do que exatamente você está falando? A confusão beirava o desespero, mas as palavras da nova mulher ecoaram em sua mente. Você nunca foi apenas um menino comum, Lucas. Desde sempre você foi um jogador importante em um grande tabuleiro. Não! Lucas se afastou. Isso é uma loucura. Eu não quero fazer parte de nada disso.
As chamas aumentavam, e enquanto o caos ao redor ameaçava consumir tudo, a mulher nova avançou passo a passo. A escolha é sua, Lucas. Você pode escolher o caminho que deseja trilhar, mas lembre-se, aqueles que protegem segredos nem sempre são o que parecem. A cada palavra, um frio gelado se acomodava em seu peito. Ele percebeu que a batalha estava apenas começando. O que você quer de mim? Ele perguntou, o olhar fixo na mulher. Você. Quero você como minha nova ferramenta. O que vem agora pode mudar seu destino. Seu sorriso se alargou, revelando uma feroz determinação. E antes que pudesse processar tudo, algo surpreendente ocorreu. Uma explosão perto dele se iluminou o céu novamente, e a brasa ardente se transformou em uma nuvem de fumaça que parecia dançar como um fantasma. Então, uma sombra se ergueu, e de dentro da fumaça, outra figura apareceu. E Lucas não poderia acreditar em seus olhos. Era alguém que ele ainda amava, alguém pelo qual ele havia lutado durante toda a sua vida. O rosto dela o chamou e tudo que ele conhecia começou a colidir. Desesperado, a pergunta explodiu em sua mente. O que está acontecendo? Quem está realmente no controle aqui? A conexão entre todos tornou-se tão complexa, tão intoxicante. A verdade de repente parecia tão longe e, no entanto, muito próxima. Lucas estava paralisado, seu coração se debatendo entre o medo e a esperança. Ele não conseguia acreditar que a mulher diante dele, aquela que ele jurou ter perdido, era verdadeira. Mas no instante o olhar intenso cruzou entre eles, tudo mudou. Naquele momento, a mulher se transformou de novo. Não era mais a versão amável, mas sim uma figura sombria. A forma dela não se materializava apenas diante dos olhos de Lucas, mas parecia absorver a luz ao redor, como se fosse feita de sombras. Reconhece isso? A mulher, agora com um sorriso cortante, ergueu a mão, revelando um objeto brilhante, um colar com um pingente raro, algo que Lucas achava familiar. O mesmo pingente que constantemente aparecia em sonhos vazios e perturbadores. Você foi a causa de tudo isso, Lucas gritou, a voz cheia de fúria e confusão, enquanto sua atenção se dividia entre a mãe verdadeira e aquela nova mulher que proclamava ser a mãe. O caos ao redor parecia se derreter em um eco distante. É isso mesmo, querido. Eu sou a chave que abre todas as portas na sua vida, disse a mulher de sombras, seus olhos brilhando malignamente. E João? Bem, ele só está aqui porque não teve escolha. Você se juntou a nós quando nasceu, Lucas. E agora, a verdadeira batalha começa. O coração de Lucas azedou. Batalha? Que batalha você está falando? Você realmente acredita que tudo isso é apenas um acidente? Toda essa confusão, o mendigo que se tornou seu guia, a explosão, a verdade que você não conhecia? Você é o escolhido para restaurar o equilíbrio. Uma parte do seu passado foi escondida de você, porque você não estava pronto. Um tremor percorreu o corpo de Lucas, e um grito ecoou no fundo da sua mente. Era verdade? O que estava acontecendo? As palavras da mãe ecoavam, distantes e ridículas, como uma canção de ninar distorcida. Mas ele sentia algo nas entrelinhas, como um chamado. João, agora em pé em um canto, parecia estar lutando consigo mesmo,
seu rosto uma máscara de terror e tristeza. Lucas, não escute, isso é uma armadilha. Ele se adiantou, mas as forças em campo pareciam impossíveis de lidar. E quase como um relâmpago em uma noite escura, a mudança aconteceu. Uma sombra de silêncio cobriu a rua, e tudo ao redor deles parou. Um grito humano ecoou ao longe. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma explosão de luz os envolveu, quebrando o chão sob seus pés. Assim que a luz cessou, o cenário estava completamente alterado. Eles não estavam mais na Avenida Paulista, mas em uma sala ampla, decorada de forma extravagante, com paredes de mármore e um painel de anotações de um plano malicioso no fundo. Lucas olhou em volta, confuso, quando percebeu que não estavam sozinhos. Figuras familiares também estavam lá. Amigos, conhecidos, até mesmo colegas de trabalho. Todos com expressões apáticas, como se estivessem em um transe profundo. O que é isso? Lucas perguntou, a angústia crescendo. Todos fazem parte da sua jornada. São peças neste jogo que você ainda não entende. A mulher sombria deu um passo à frente, sua presença dominando a sala. Você será forçado a escolher, Lucas. De que lado você está? Do fundo da sala, uma figura avançou. Era Clara, uma antiga amiga de Lucas que havia desaparecido meses atrás. Lucas, você não pode confiar nela. Ela não é quem diz ser. O desespero na voz dela era palpável, mas a mulher apenas riu. Mentiras e verdades se entrelaçam, Clara. Você não sabe o que está realmente em jogo. Lucas estava em choque. O que era essa realidade? O que ele precisava entender? E como todos estavam conectados neste grande plano? Justo quando ele pensou que tudo poderia ficar mais claro, uma nova explosão de dor e confusão irrompeu na sala. Você fará sua escolha em breve, Lucas. E a decisão que tomar mudará tudo. Não será apenas a sua vida, mas de todos que estão aqui. O sorriso sinistro da mulher confiava que a verdade viria à tona. Mas que verdade? O caos interno era insuportável. Ele olhou para João, na expectativa de um sinal. Mas até o pai estava com expressão perdida. O que era real e o que era uma ilusão? E acima de tudo, ele poderia realmente ser o escolhido que todos esperavam? Ou tudo isso era uma grande armadilha? Lucas se sentiu paralisado, as perguntas ecoando em sua mente como um mantra que nunca terminava. O futuro estava se desdobrando diante dele, mas ele não tinha ideia de qual caminho escolher. Lucas estava paralisado, seu coração se debatendo entre o medo e a esperança. Ele não conseguia acreditar que a mulher diante dele, aquela que ele jurou ter perdido, era verdadeira. Mas no instante em que um olhar intenso cruzou entre eles, tudo mudou. Naquele momento, a mulher se transformou de novo. Não era mais a versão amável, mas sim uma figura sombria. A forma dela não se materializava apenas diante dos olhos de Lucas, mas parecia absorver a luz ao redor, como se fosse feita de sombras. Reconhece isso? A mulher agora, com um sorriso cortante, ergueu a mão, revelando um objeto brilhante, um colar com um pingente raro, algo que Lucas achava familiar. O mesmo pingente que constantemente aparecia em sonhos vazios e perturbadores. Você foi a causa de tudo isso.
Lucas gritou, a voz cheia de fúria e confusão, enquanto sua atenção se dividia entre a mãe verdadeira e aquela nova mulher que proclamava ser a mãe. O caos ao redor parecia se derreter em um eco distante. É isso mesmo, querido. Eu sou a chave que abre todas as portas na sua vida, disse a mulher de sombras, seus olhos brilhando malignamente. E João? Bem, ele só está aqui porque não teve escolha. Você se juntou a nós quando nasceu, Lucas. E agora, a verdadeira batalha começa. O coração de Lucas azedou. Batalha? Que batalha você está falando? Você realmente acredita que tudo isso é apenas um acidente? Toda essa confusão, o mendigo que se tornou seu guia, a explosão, a verdade que você não conhecia? Você é o escolhido para restaurar o equilíbrio. Uma parte do seu passado foi escondida de você, porque você não estava pronto. Um tremor percorreu o corpo de Lucas e um grito ecoou no fundo da sua mente. Era verdade? O que estava acontecendo? As palavras da mãe ecoavam, distantes e ridículas, como uma canção de ninar distorcida. Mas ele sentia algo nas entrelinhas, como um chamado. João, agora em pé em um canto, parecia estar lutando consigo mesmo. Seu rosto uma máscara de terror e tristeza. Lucas, não escute. Isso é uma armadilha. Ele se adiantou, mas as forças em campo pareciam impossíveis de lidar. E quase como um relâmpago em uma noite escura, a mudança aconteceu. Uma sombra de silêncio cobriu a rua e tudo ao redor deles parou. Um grito humano ecoou ao longe, mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma explosão de luz os envolveu, quebrando o chão sob seus pés. Assim que a luz cessou, o cenário estava completamente alterado. Eles não estavam mais na Avenida Paulista, mas em uma sala ampla, decorada de forma extravagante, com paredes de mármore e um painel de anotações de um plano malicioso no fundo. Lucas olhou em volta, confuso, quando percebeu que não estavam sozinhos. Figuras familiares também estavam lá, amigos, conhecidos, até mesmo colegas de trabalho. Todos com expressões apáticas, como se estivessem em um transe profundo. O que é isso? Lucas perguntou, a angústia crescendo. Todos fazem parte da sua jornada. São peças neste jogo que você ainda não entende. A mulher sombria deu um passo à frente, sua presença dominando a sala. Você será forçado a escolher, Lucas. De que lado você está? Do fundo da sala, uma figura avançou. Era Clara, uma antiga amiga de Lucas que havia desaparecido meses atrás. Lucas, você não pode confiar nela. Ela não é quem diz ser. O desespero na voz dela era palpável, mas a mulher apenas riu. Mentiras e verdades se entrelaçam, Clara. Você não sabe o que está realmente em jogo. Lucas estava em choque. O que era essa realidade? O que ele precisava entender? E como todos estavam conectados neste grande plano, justo quando ele pensou que tudo poderia ficar mais claro, uma nova explosão de dor e confusão irrompeu na sala. Você fará sua escolha em breve, Lucas, e a decisão que tomar mudará tudo.
Não será apenas a sua vida, mas de todos que estão aqui. O sorriso sinistro da mulher confiava que a verdade viria à tona. Mas que verdade? O caos interno era insuportável. Ele olhou para João, na expectativa de um sinal. Mas até o pai estava com expressão perdida. O que era real e o que era uma ilusão. E acima de tudo, ele poderia realmente ser o escolhido que todos esperavam, ou tudo isso era uma grande armadilha? Lucas se sentiu paralisado, as perguntas ecoando em sua mente como um mantra que nunca terminava. Então, com um movimento rápido, outra figura apareceu no centro da sala. Era o homem que Lucas nunca esperaria ver ali. Seu avô, que ele acreditou ter falecido na infância. Lucas, ele exclamou, seus olhos brilhando de uma intensidade desconhecida. Você precisa saber. Tudo o que você acredita sobre o que está acontecendo está errado. O mundo de Lucas desmoronou de novo. Vovô, você está vivo? Como isso é possível? A incredulidade tomou conta dele. Não há tempo para explicações, meu filho. O que se desenrola aqui não é apenas uma luta pelo poder, mas um ciclo que se repete há gerações. Enquanto o avô falava, a tensão crescia no ar. A verdade sobre você, sobre a sua mãe, sobre João, tudo se entrelaça com o passado que foi cuidadosamente ocultado. Lucas se sentiu tonto. Você está dizendo que toda essa luta é por minha causa? Exatamente. Você é o elo que pode romper ou fortalecer essa corrente. O olhar do avô penetrava sua alma. Escolha cuidadosamente, porque o que está em jogo vai além da sua vida. E naquele momento, tudo se tornou claro e ao mesmo tempo mais confuso. Cada relação, cada escolha, cada mentira estava colidindo em uma única verdade devastadora. Lucas estava no meio disso tudo, e a queda do que ele achava que sabia estava prestes a acontecer. Mas quem você é realmente? A pergunta ecoou na sala, um murmurinho crescente entre os presentes. E a resposta estava prestes a chegar. Numa reviravolta que poderia mudar tudo. Lucas se sentia preso entre dois mundos. Seu coração batia acelerado e ele mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. Ele olhou novamente para a mulher sombria que afirmava ser parte de sua vida. Você não pode fazer isso conosco, gritou, a voz trêmula. Mas eu já estou fazendo. Você é parte disso, Lucas. Sempre foi. O sorriso dela era frio, quase cruel. A sala parecia girar ao seu redor, e ele lembrou de cada dor, cada perda, cada verdade escondida. Você precisa decidir agora. A escolha é sua. Nesse momento, o avô de Lucas se adiantou. Meu filho, escute. Não se deixe levar pela confusão. A verdade está aqui, à sua frente. O que você deseja pode mudar tudo. Lembre-se do amor, da família, de quem você realmente é. Escolhe pela bondade, Lucas, não pela ambição ou poder. Quento, com lágrimas nos olhos, Lucas olhou de um lado para o outro, as vozes ecoando em sua mente como um coro. Ele se lembrava do mendigo, das palavras sábias que mudaram sua vida. Um legado oculto estava prestes a ser revelado. A mulher de sombras começou a perder a paciência. Você está perdendo tempo, garoto. Cada segundo que passa, mais perto estamos do fim. Você quer realmente descobrir quem você é? Ou prefere permanecer no escuro?
Mas algo dentro de Lucas acendeu. Ele não sabia ao certo o que estava fazendo, mas a visão de sua mãe verdadeira, sua avó agora ao seu lado, e João, que se preocupou com ele o tempo todo, trouxeram um novo objetivo. Ele não queria ser uma peça em um jogo cruel, queria ser livre. Eu escolho a verdade. Eu escolho a família e o amor. As palavras saíram com força, ecoando na sala. O ambiente pareceu se iluminar, como se suas palavras fossem um feitiço contra a escuridão. Os rostos ao seu redor se tornaram mais nítidos. A presença da mulher sombria começou a esmaecer. Não, isso não pode ser, ela gritou, seu poder escorregando por entre os dedos. E então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A sala tremeu e uma onda de luz explodiu no centro. Lucas sentiu um calor invadir seu corpo, enquanto a verdade, aquela que havia sido escondida, surgia como uma tempestade. O olhar de sua mãe e a presença de João tornaram-se sua âncora, e a mulher sombria foi envolta pela luz, gritando enquanto se dissipava. Um silêncio profundo tomou conta. Lucas caiu de joelhos, exausto, o coração ainda acelerado, mas agora sentia um alívio imenso. Ele levantou os olhos para o avô. Eu fiz a escolha certa? Você fez, Lucas. Você escolheu a luz e o amor acima de tudo. O homem sorriu, um orgulho que aquecia o coração de Lucas. Agora vamos reconstruir o que foi quebrado. A sua jornada está apenas começando. João se aproximou e colocou a mão no ombro de Lucas. Estou aqui com você. Nunca vou deixar você. E assim, naquela sala, enquanto o caos se afastava, Lucas sentiu que um novo capítulo se abria. Ele havia enfrentado seus medos, as mentiras que cercavam sua vida, e agora estava pronto para reescrever sua história. Mas antes que pudesse descansar, uma luz crescente no horizonte atraiu seu olhar. Com um misto de alívio e inquietude, Lucas entendeu que a verdade poderia trazer mais respostas, mas também mais perguntas. O que os aguardava no futuro? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar.